Você já deve ter ouvido falar que a paroxetina pode ajudar a durar mais tempo na cama, não é verdade? A verdade é que esse remédio foi criado originalmente para tratar a depressão, mas depois ele acabou virando uma das principais armas dos urologistas no combate à ejaculação precoce. Mas será que funciona mesmo? Será que tem efeitos colaterais? Dá para usar por conta própria? E o que acontece quando a pessoa para de tomar? Hoje nesse vídeo eu vou te explicar tudinho o que você precisa saber sobre a paroxetina no tratamento da ejaculação precoce. E no final eu ainda vou te dar quais são as alternativas para quem não quer ou não pode usar esse remédio. Se você anda dando 2 pedaladas e já escapa a corrente, fica comigo até o fim porque isso pode mudar totalmente o jeito que você encara esse problema. Olá pessoal, meu nome é Juliano Plastina, eu sou urologista especializado em saúde masculina, oncologia e cirurgia robótica. Eu atendo consultas na cidade de Maringá, presencialmente, ou teleconsultas para qualquer lugar do Brasil. Basta você usar o QR Code que está aparecendo na tela ou o link na descrição do vídeo. Vamos lá então para o nosso assunto. Primeiro, vamos ver o que é afinal a paroxetina. A paroxetina é um medicamento da classe dos ISRS, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ela foi desenvolvida para tratar condições como depressão, transtorno de ansiedade, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, aquela síndrome que a pessoa fica pulando, conferindo se fechou a porta a cada 30 vezes, e também a síndrome do pânico. Mas ali ao longo do tempo, os médicos foram percebendo um efeito interessante. Os pacientes que usavam a paroxetina, eles começaram a relatar que estavam demorando mais para ejacular. E aí foi que surgiu a ideia, Se ela causa esse atraso, como efeito colateral, por que a gente não aproveita esse medicamento justamente para tratar quem sofre com ejaculação precoce? E assim nasceu a paroxetina para o tratamento dos pacientes que queimam a largada. E como é que a paroxetina age na ejaculação precoce? Para entender isso, é importante a gente lembrar que a ejaculação é um reflexo neurológico influenciado por vários neurotransmissores. E um desses neurotransmissores mais importantes é a serotonina. O que a paroxetina faz é que ela aumenta a quantidade de serotonina disponível no cérebro, o que retarda esse reflexo. De todos os remédios dessa classe dos ISRS, a paroxetina é considerada uma das mais eficazes para esse efeito de retardar a ejaculação. Ela é mais eficaz até do que a fluoxetina ou a sertralina, que são outros remédios antidepressivos, mas que podem ser usados para ejaculação precoce também. Aí chega na parte que todo mundo quer saber. Como é que usa a paroxetina para ejaculação precoce aí, doutor? Já manda a dosagem para eu ir na farmácia. Então pode guardar a sua carteira aí, coleguinha, porque o uso da paroxetina deve ser sempre feito com acompanhamento médico. E você também não vai conseguir comprar o remédio sem ter uma receita, pelo menos não legalmente. Dito isso, a gente tem 2 maneiras de usar a paroxetina. Primeiro é o uso diário, geralmente 10 a 20 mg por dia, e é indicado para quem tem ejaculação precoce frequente. E 2 é o uso sob demanda, tomar algumas horas antes da relação. Esse uso sob demanda pode funcionar para alguns casos, mas a paroxetina tem ação mais lenta, então os resultados costumam ser melhores com o uso contínuo. Só que o efeito desejado, para você ver realmente a demora ali para terminar o serviço, geralmente aparece após 2 a 3 semanas que você começou a usar o remédio diariamente. No começo pode até parecer que não está funcionando, mas precisa ter um pouco de paciência. Então vamos falar agora também dos efeitos colaterais mais comuns. Claro que como qualquer remédio, a paroxetina também tem efeitos colaterais. O que a gente mais vê é náusea, enjoo, dor de cabeça, diminuição da libido, dificuldade para atingir o orgasmo, sonolência ou até insônia e boca seca. Uma outra coisa importante é que alguns homens percebem uma piora na ereção nas primeiras semanas. Isso até assusta, mas é importante saber que esse efeito é transitório que melhora com o tempo. Outra coisa, não se deve interromper a paroxetina de uma vez. Se você fizer isso, você vai ter sintomas de abstinência, como tontura, irritabilidade, insônia e até uma sensação de choques pelo corpo. Quando você precisa parar o remédio, essa retirada tem que ser sempre feita com orientação médica, reduzindo a dose devagarzinho. E a outra questão que o pessoal sempre pergunta, é seguro usar a paroxetina só para melhorar a performance sexual? Porque tem muito homem aí usando paroxetina por conta própria, só para render mais na cama. Só que essa prática não é recomendada. Mesmo sendo eficaz, a paroxetina é um medicamento que age no seu cérebro, não é uma pílula mágica inofensiva. Além disso, o uso errado da paroxetina pode gerar uma dependência psicológica, daí o homem só vai conseguir ter confiança se estiver usando o remédio. E isso pode atrapalhar muito na sua saúde sexual a longo prazo. Então, já que a gente está falando aqui de melhorar a performance de forma segura, aproveita e faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Assim você recebe todos os vídeos novos e ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que precisa dessas informações. Bom, agora a gente chegou na pergunta do vídeo. Paroxetina funciona mesmo? Sim, funciona e funciona muito bem. Os estudos mostram que a paroxetina pode aumentar o tempo de ejaculação de 5 até 10 vezes o tempo original. Rendimento melhor que a bolsa de valores, Mas ela não é perfeita, nem funciona para todo mundo. Alguns homens vão ter os efeitos colaterais que podem atrapalhar e alguns outros homens não vão perceber muita diferença. O uso da paroxetina funciona melhor dentro de um tratamento mais complexo, que a gente pode incluir
técnica de controle de ejaculação, né, como o Start-Stop, que eu expliquei já em outro vídeo, o uso da terapia sexual, mudança de estilo de vida, né, um estilo de vida mais equilibrado, e em alguns casos até associação com outros medicamentos. Agora vamos dizer que você não se adaptou na paroxetina e está procurando outras opções. Eu vou falar aqui algumas outras alternativas que a gente tem disponível. Primeiro é a dapaoxetina, que é uma versão, digamos, rápida da paroxetina, que ela é específica para ejaculação precoce e foi lançado há alguns anos aqui no Brasil. A gente também pode usar algumas pomadas anestésicas, que podem ser úteis em alguns casos, mas assim, precisa ter cuidado com a dose. Porque se você usar muita pomada anestésica, você vai anestesiar demais e daí não vai sentir nada. Também dá para usar alguns suplementos naturais, né? Tem alguns suplementos que atuam assim na ansiedade para melhorar o controle da ejaculação, mas eles precisam de orientação médica. E tem algumas técnicas comportamentais, como a técnica do Start-Stop e o Squeeze, né? Que funciona muito bem que você fizer o treino certinho. Também já falei em outro vídeo aqui no canal. Bom, o que é que a gente pode aferir de tudo isso? A paroxetina é uma medicação muito poderosa no tratamento da ejaculação precoce, mas ela precisa ser usada com responsabilidade. Não adianta comprar ali por fora, com farmacêutico que é seu amigo, né, ou roubar o comprimido da sua tia que está tratando depressão. Tem que usar com a indicação e acompanhamento do urologista. E aí, agora eu quero saber de você. Você já ouviu falar da paroxetina? Você conhece alguém que usou? Ou você já usou? Deu certo? Não deu certo? Me conta aqui nos comentários que isso ajuda muito outros homens que estão passando pela mesma situação que você. Se quiser uma consulta comigo, é só usar o link que está ali na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.